Olá, pessoal, tudo bem? Mais um capítulo desse momento do vestibular 2022, tá? Mais uma inscrição. Hoje vamos falar das inscrições da FAMERP, tá? Mais uma inscrição, mais uma faculdade de medicina. Conosco, mais uma vez, agradecendo a presença, o professor Paulo Roberto, para nos dar uma guiada nesse caminho das inscrições da Faculdade de Medicina aí de São José do Rio Preto. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bom, Cláudio? Tudo bem. Olá, pessoal. Hoje vamos falar da FAMERP, a famosa Medicina de Rio Preto. E, Cláudio, eu vou começar com duas perguntas habituais, principalmente nos tempos antes da pandemia, que a gente fazia aqueles plantão de vestibular. A primeira pergunta: essa faculdade é boa? É muito boa. Uma faculdade antiga, tradicional, e uma vantagem: tem um ensino moderno e é do governo do Estado de São Paulo. Portanto, gratuita. Segundo, mas fica longe de São Paulo. A cidade de São José do Rio Preto fica um pouco mais de 400 quilômetros de São Paulo. Daria praticamente a mesma coisa da distância de São Paulo a Curitiba, ou São Paulo ao Rio de Janeiro. Não é tão longe. Não é tão longe. E tem a vantagem. O pai não vai até lá muitas vezes para visitar o filho, né? O filho fica mais livre. Tem essas vantagens. Tem essas vantagens. Bom, a faculdade, então, tem as 80 vagas. Como sempre, Cláudio, atualmente todas as inscrições são feitas pela internet. E também sim. essa faculdade de medicina, quase todas mais importantes, o vestibular é pela VUNESP. Mais uma vez, não confundir VUNESP, que é uma entidade que promove exames, elabora exames, aplica exames, com UNESP, a universidade. É uma confusão comum, né? Eu quero entrar na VUNESP. Não, na VUNESP não. Na VUNESP você não vai entrar. Não vai entrar, só se pedir emprego lá. Através da VUNESP você vai entrar numa faculdade. E aí sim, são muitas as faculdades que realmente fazem exame pela VUNESP. E já temos as datas definidas, né? Sim, já abriram, né? Já abriram. Vamos de setembro aí até 18 de novembro. Olha, vai longe, tem muito tempo. Isso é um perigo para o candidato, né? Porque, deixa ir, tem até novembro, tem tempo, depois acaba esquecendo. Esquece, né? Perde a inscrição. Perde a inscrição. E já tem o preço, 165, R$ 165. Da mesma maneira que em outras faculdades, inclusive semana passada a gente falou sobre a medicina ABC, é a mesma coisa. O aluno, na inscrição pela internet, ele vai acessar a área do aluno, a inscrição, e ele vai emitir o boleto. E esse boleto tem que ser pago até o dia 19 de novembro. Porque eles levam em consideração. Se não pagar até dia 19, aí está desclassificado. Eles levam em consideração aquele aluno que no dia 18 de novembro, às 23h45, vai fazer inscrição. Aí não tem banco aberto. Vai pedir para o pai dinheiro para fazer inscrição. Aí não tem banco aberto. Então, por isso que tem esse chorinho para pagamento, não para inscrição. Isso é importante. 165, até que exatamente. É dos mais caros. Né? Bom, muito bom para a inscrição, Paulo? Vamos lá. Com você, a palavra sobre detalhes importantes da inscrição. Bom, toda a inscrição, né, do item 1 ao item X, são importantes. Mas a gente quer ressaltar aqui dois detalhes muito importantes. Primeiro, os dados pessoais. Então, tomar cuidado no preenchimento, né? Principalmente com número de RG, número de CPF, né?
porque é o que vai identificar o candidato lá na frente, no dia de fazer o exame, no dia mais importante, no dia de fazer a matrícula, né? Então, tudo depende dessas informações pessoais precisas. E outro detalhe também são as formas de comunicação que o candidato deixa no instante da inscrição. Por quê? Porque, em havendo qualquer necessidade da faculdade ter que se comunicar com o candidato, seja por um erro, seja por uma dúvida, seja por uma deliciosa aprovação, eles vão usar a ficha de inscrição, os dados deixados lá, tipo o celular, o telefone residencial, o endereço bonitinho, e-mails. Então, veja bem, se for possível deixar mais do que uma informação, deixe todas e, claro, corretamente. Legal? Ok. Muito bom. Vamos em frente. Agora, fala. Mas pergunta do aluno, eu vou ter que ir até lá para fazer prova? Não. A FAMERP, ela dá opções, e uma das opções é a cidade de São Paulo. Na verdade, Cláudio, são 6 opções. São seis A própria cidades. cidade de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, São José dos Campos e São Paulo. Para nós aqui, São Paulo é mais perto. Mais perto. A única coisa que nós não sabemos onde será dentro da cidade de São Paulo. Mas é bem melhor fazer, mesmo que seja distante de São Paulo, do que lá no interior. Né? Está mais descansado, né? Não vai ter que. Agora nós temos algo importante a explicar. Isso é. Ao aluno se inscrever, mais ou menos igual à FUVEST, ele vai ter 3 opções. A primeira opção é o sistema que eles chamam de universal e que na FUVEST é chamada de ampla concorrência. Qualquer um pode fazer. A segunda opção é o que na FUVEST chamam de EP, aluno de escola pública. Detalhe, Cláudio, olha o detalhe. Fez escola pública também o fundamental. Fundamental e médio, os dois. Exatamente. E não adianta ser uma escola gratuita. Alguns tipos de escolas gratuitas, eles não consideram como pública, porque tem uma gestão particular. Por exemplo, Senai, SESI, essas coisas. Senai, o chamado Grupo S, né? Exatamente. Então, o aluno pode fazer essa opção, que é o equivalente ao EP na FUVEST. São 10 vagas. E dentro do EP existe o PPI, o famoso PPI, Pretos, Pardos e Índios, que é um subconjunto. Tem que fazer escola pública e isso aí. Mas meia dúzia de vagas. Vamos supor que o Cláudio se inscreveu numa dessas opções aí. Ele também concorre no sistema universal. Sim. Então, todos concorrem automaticamente ao sistema universal, ou seja, a ampla concorrência. Todos concorrem. E esses têm mais uma chancezinha. Para concorrer, eu tenho que comprovar isso antes? Não. Eles vão acreditar na sua palavra. E você vai ter que provar no ato da matrícula. Exatamente. Mas se no dia lá eu não conseguir provar? Perdeu a vaga. Perdeu a vaga, Então, em vez deles terem trabalho de conferir um por um todos os candidatos, que certamente são milhares, e como são apenas 80 vagas, 80 pessoas, é muito mais tranquilo eles conferirem na data da matrícula. Sim. Então, até aqueles cuidados que você falou há pouco aí, tem um cuidado a mais. A pessoa, se foi bem, se acha que tem chance de entrar, ela já deixar todos os documentos direitinho, em ordem. Porque, às vezes, é de um dia para o outro. As chamadas que vão acontecendo dá um prazo de 1, 2 dias de matrícula. Sim. Se não tiver um dos documentos, nem estou falando desses,
outros documentos, perdeu. Então, se o aluno, mas eu não tenho ainda, não consegui a prova que eu fiz o fundamental escola pública. Azar seu, a vaga vai para outro. E providencia, porque essas escolas, elas não fazem esse documento de um dia para o outro, né? Normalmente tem aqueles famosos 3, 4, 5 dias úteis, né? E em tempos de pandemia, essas coisas andam piores. Exatamente, exatamente. Menos pessoas trabalhando, mais tempo na produção de documentos. Exatamente. Vamos em frente? Vamos. Agora chegamos no momento crítico. Vamos fazer as provas. Nos inscrevemos para isso. O grande momento da momento. Oportunidade dos alunos demonstrarem seus vastos conhecimentos. Com certeza mostrarão. Bom, a FAMERP faz prova em 2 dias. Muito bem. No primeiro dia, é aquela clássica prova tipo testes. 80 testes. Eu gostaria de fazer um destaque, apesar que nós vamos fazer mais tarde, exemplo de outras faculdades, nós vamos fazer uma nova gravação já falando só de prova, de peso, essas coisas. Mas esses 80 testes, eles estão distribuídos igualmente. São 8 matérias no núcleo comum. Certo. Português, matemática, física, química, biologia, história, geografia e inglês. Até inglês. São 10 testes. 80 dividido por 8 matérias, 10 testes por matéria. E todos o mesmo peso. Todos com o mesmo peso. Muito bem. Um detalhe. 14 a 18. Apenas 4 horas. Se a gente fizer uma continha, 4 horas, 1 hora tem 60 minutos, 240 minutos. Dá 3 minutos por teste. Isso se a pessoa trabalha sem parar do primeiro segundo ao último segundo de prova. Exatamente. Talvez as pessoas não atentem para esse detalhe. Mas esta prova é mais puxada que a da FUVEST. Primeira fase. Porque a FUVEST são 90 testes em 5 horas. O que dá 3 minutos e 20 segundos por teste. E aqui dá 3 minutos. Exatos. Né? Por isso, essa prova é pesada. Treinar, fazer prova é muito importante. Porque a resistência, né, Paulo, nessas 4 horas aí, já que mostra que ele não vai ter muito tempo para falar, não, eu dou várias paradinhas, não vai ter muito tempo para isso. Claro que ele pode, ele deve até administrar, dar uma paradinha, mas, né, não tem muito não. Por isso que o preparo tanto físico, mental, como de conhecimento, é fundamental aqui nesse vestibular. E no segundo dia, no dia seguinte, não dá nem um dia para dar uma descansadinha, né? Não, no dia seguinte, a prova aí com conhecimentos específicos são questões dissertativas, 20 questões, distribuídas dessa maneira, que está aí na tela. 8 de biologia, 6 de física, 6 de química. E mais uma redação. Aqui também mais 4 horas. Essa parte dissertativa vai valer 80 pontos. Cada questão ela pode ter nota 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, o valor máximo de cada questão é 4 pontos. Vezes 20 questões, 80 pontos. E a redação vale 20. Aí, o fecho da história, a média final, passa para a base 100 o número de testes, que era 80, faz uma regrinha de 3, aqui já são 100 pontos, soma, dividir por 2, média aritmética, e aí sai a lista. E só correr para o abraço. Correr para o abraço, certo? Vamos lá, vamos em frente, Cláudio. Esse, Paulo, nós precisamos chamar muita atenção dos candidatos para essa última fase, digamos assim, né? As chamadas para matrícula.
no edital, a FAMERP já definiu, né, que ela vai ter a primeira chamada, né, normalmente aquela que causa mais impacto, né, porque está todo mundo, né, de olho. Essa praticamente ninguém esquece, né, 25 de janeiro, até dia do aniversário da cidade de São Paulo, não é isso? Isso. Né? Mas esta não é a única chamada, né? Não é, até porque vão entrar outras escolas nessa época, uma Medicina ABC, uma FAMEMA, a FUVEST, a U e etc. Quer dizer, então eles já definem, dá uma olhadinha, olha, já tem a data da segunda chamada, da terceira chamada, até da 10ª chamada, dia 1º de abril de 22 já está definido. Tá? Então, é muito importante que, o candidato fique atento a essas datas. 2, é aqui que eles vão te achar, né? É aqui que eles podem te procurar. Né? Precisa tomar muito, muito cuidado com estas chamadas. Né? Quer dizer, depois de passar por toda essa maratona de estudo, de tensão, prova do dia 1, prova do dia 2 e tal, não. E para quem pensa que a coisa para aqui, não, e a partir continua. daqui tem que manifestar interesse e continua. Quem manifestar o interesse pela internet disser quero continuar concorrendo. Aí ele concorre na 11ª, 12ª Isso. e assim sucessivamente. É uma loucura isso. É uma loucura, né? Porque essas matrículas são todas na mesma época, né? Então, o candidato que entrou aqui troca para lá, aquela é mais perto de casa, eu gosto mais daquela. Então, há uma troca muito grande de posições aí. Exatamente. E a FAMERP não vai ficar, né? Ela vai preencher as 80 vagas, custe o que custar. Vai. Ela vai. Então, repete-se aquela situação que nós já falamos, mas vamos sempre falar. Não interessa se você entrar na primeira, na segunda ou na 10ª chamada, você vai estudar lá do mesmo jeito. Então, você está aí para entrar na faculdade. Esse Exatamente. negócio de orgulho de primeira lista é detalhe. Então, detalhe, tem que ficar atento. Só fica feliz mais rápido que o outro, só isso, que entrou. Exatamente. O curso é o mesmo. Que é isso, suficiente para... E hoje, quando você consulta o seu médico, você não pergunta para ele se ele entrou na primeira ou na terceira chamada. Não informa Então, conforme nós dissemos, vamos ter um outro vídeo próximo. Sim, vamos detalhar mais. Junto com o FAMEMA, falando sobre a prova em si. Sim. E quem tiver dúvida, estamos às ordens. Aí, você já colocou. Estão aí os nossos dados pedagógicos. Ou por WhatsApp, ou por teleligação, é só procurar a coordenação, o departamento pedagógico aqui no Singular, teremos imenso prazer em tirar dúvidas. Tá? Mas eu acredito que boa parte nós conseguimos aqui, Paulo. Então, uma boa inscrição para vocês todos, queridos, tá? Caprichem na inscrição, deixa tudo bonitinho, que depois, no próximo vídeo, aí nós vamos ensinar como se comportar bonitinho nessas provas. E caprichem no estudo também. Caprichem no estudo. Isso é o mais importante nesse momento. Tá bom. Paulo, obrigado pela presença. Tá? Obrigado. E um tchau para todo mundo aí. Tchau. Até a próxima.